10. Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que não fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga glória a Deus. Levanta a Bíblia para o céu. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Porque, Senhor, eu vim hoje aqui para ouvir a tua palavra. Amém? E amém, Jesus. Irmão, pode se sentar. Glória a Jesus, aleluia. Bater palma. Glória a Deus. Que Deus tremendo, irmãos. Aleluia. Que Deus tremendo que nós servimos. É verdade, Aleluia. Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Satanás, meus irmãos, ele fica furioso. Aleluia. Por quê, meus irmãos? Nós servimos esse Deus tremendo. Aleluia. Nós acabamos de ler na palavra de Deus. Meus irmãos, uma das passagens mais conhecidas, aleluia, da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, Deus tem poder para nos livrar, talvez, das maneiras mais fáceis. Aleluia. Mas muitas das vezes, meus irmãos, Deus nos livra das maneiras mais fáceis. Porque se Deus nos livrar da maneira mais fácil que há, muitas das vezes nós podemos ser mal agradecidos. Pode ser que nós não reconhecemos que foi Deus quem fez. Pode ser que nós achemos que foi nós mesmos que conseguimos o escape. Aleluia. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, um exemplo claro de que Deus é o poderoso. Aleluia. De que Deus, meus irmãos, é aquele que tem o controle de tudo. A Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que o povo de Israel era cativo no Egito. E ali estavam, meus irmãos, por centenas de anos ali cativos, sendo escravizados, sendo maltratados. E de repentemente Deus levanta um homem chamado Moisés. Glória a Deus. Um profeta de Deus, um homem, meus irmãos, aleluia, temente a Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus falou com Moisés, mandou ele lá falar com o faraó. E Moisés, meus irmãos, como homem de Deus, logo deu ouvido à voz de Deus. Aleluia. Porque aquele, meus irmãos, que é de Deus, prontamente ele escuta a voz de Deus. Aleluia. Agora, aquele que não é de Deus, você pode falar, mas ele não dá ouvido à voz de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que Faraó não era de Deus. Ele não deu ouvido à voz de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que Moisés chegou lá, conversou com ele. E a Bíblia fala que ele de maneira nenhuma deixou o povo de Israel ir embora. Aleluia. Foram 10 pragas. Mandou a primeira, mandou a segunda, mandou as moscas, mandou tudo quanto é tipo de praga. E Faraó não amolecia o seu coração. Aleluia. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que somente na última, quando morreu todos os primogênitos, Aleluia. aleluia, então, deixando bem claro, toda família que tivesse filhos, o mais velho morria. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que o anjo do Senhor passou e feriu a todos os primogênitos. E todos vieram a falecer. E aquilo perturbou o Faraó de certa maneira, deixou o Faraó perturbado. Meus irmãos, porque, aleluia, o homem que não escuta a palavra de Deus, o homem que não dá ouvido à palavra de Deus, ele fica perturbado. Fica perturbado, meus irmãos, aleluia, muitas das vezes com depressões, com enfermidade. Por quê? Porque ele prefere dar ouvido à voz de Satanás. Porque prefere endurecer o seu coração para as coisas que são de Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que Faraó, quando viu seu filho morto, ele fala assim: deixa esse povo ir,
Deixa que vai embora esse povo aí. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Israel juntou-se, Moisés juntou aquele povo e começaram a caminhar. Aleluia. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus não colocou ele pelo caminho mais fácil. Seria como se nós estivéssemos aqui em Santa Cruz hoje e nós pudéssemos falar assim, aleluia, olha, nós temos que ir hoje, aleluia, para Bauru. Deus vai nos tirar hoje de Santa Cruz e nos levar para a cidade de Bauru. Qual que é o lugar mais fácil? Aleluia. Vai levar nós aqui, o Cabralha, Piratininga, Bauru. Mas se Deus nos levar por aqui, muitas das vezes podemos achar nós que por nossa própria competência nós fomos. Deus fez o quê? Deus levou eles lá em Assis, deu a volta lá para Marília, para chegar lá em Bauru. Aleluia. Deus fez um caminho contrário daquilo que eles achavam. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que Faraó deixou eles levar. Mas, meus irmãos, aleluia, a pessoa quando tem o coração duro, aleluia, Pai, logo, quando passa aquele sofrimento, meus irmãos, porque, analise bem, quando o Faraó deixou o povo de Israel sair e ir embora, ele estava triste porque o seu filho havia falecido. Porque o anjo havia passado e ele havia perdido aquele que ia ocupar o seu trono. Como Jesus disse, vós sendo os maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos? Mesmo ele sendo mau, meus irmãos, ele amava o filho dele. Aleluia. Porque a pessoa, meus irmãos, aleluia, até um nível de maldade, por mais mal que você, né? A pessoa ainda ama o seu filho. Gosta do seu filho. Né? Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. E ele deixou o povo de Israel ir. Mas, meus irmãos, eu creio assim que quando ele já acabou de fazer o velório, fez o enterro do seu filho, aleluia, aquela tristeza passou. Aquele sentimento, meus irmãos, de tristeza do seu filho já havia passado, já havia enterrado. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Faraó se arrependeu. Aleluia. E falou, aonde nós estamos com a cabeça de deixar esse povo embora? Vamos atrás desse povo aí para eles poderem voltar a ser escravo nosso. E meus irmãos, aleluia, a Bíblia fala que o povo de Israel já caminhava. E a Bíblia fala, meus irmãos, que o povo de Moisés caminhou e chegou numa praia. Chegou num lugar, aleluia, que não via passagem, não tinha para onde ir. Eles estavam encurralados ali, meus irmãos, aleluia, e se acamparam ali. Até enquanto, meus irmãos, o povo do Egito não vieram atrás deles, eles estavam tranquilos. Porque, meus irmãos, aleluia, o crente é assim. Quando ele está na bênção, quando ele está na vitória, quando ele está, meus irmãos, aleluia, na graça, no poder, ele não se preocupa com nada. Aleluia. Porque ele não está olhando para trás, ele não está vendo Satanás não está com ele não está vendo o Egito, aleluia, os egípcios vinham atrás dele. Então, meus irmãos, aleluia, o povo fica acomodado. Glória a Deus, aleluia. E quando o homem e a mulher ficam acomodados, aí que é o perigo. Porque, meus irmãos, aleluia, o perigo é quando nós se acomodamos. Aleluia. E eles estavam ali todos tranquilos, quando de repente, meus irmãos, Faraó juntou 600 carros, juntou todo o seu exército, todos, meus irmãos, aleluia, o seu exército, e partiu para cima de Israel. Aleluia. E Faraó, meus irmãos, aleluia, achou que como Israel estava encurralado, ele achou que o povo de Israel tinha se perdido. Ele achou que o povo de Israel tinha ido por aquele caminho, porque eles estavam sem direção de Deus. Aleluia. Porque, meus irmãos, o homem carnal não compreende os caminhos de Deus. Aleluia. Porque para nós podermos compreender os caminhos que Deus nos quer levar, é preciso nós estar olhando com os olhos espirituais. Aleluia. Faraó tinha certeza que eles haviam perdido, porque eles chegaram na praia, não tinha para onde ir. Ali tem o mar, para onde vamos? Se voltar para trás, vão dar de frente conosco. Dando de frente conosco, nós vamos matar todos. E a Bíblia fala, meus irmãos, que eles foram marchando, chegaram numa altura. O povo de Israel fez o quê? Aleluia. Avistou os egípcios vindo. E aqueles milhares e milhares de meus irmãos, aleluia, começaram a vir e começaram a olhar. E começaram a murmurar dentro de si, sentiram medo. A palavra de Deus fala que o povo de Israel sentiu medo. Aleluia. Porque, aleluia, quando o homem e a mulher estão despreparados, Aleluia. quando ele não está preparado, a primeira coisa, meus irmãos, é a autopreservação. O que é? O medo.
Mas, aleluia, o homem e a mulher têm que também saber controlar esse medo. Glória a Deus. O povo de Israel sentiu medo de ver os egípcios. E começaram a murmurar entre si. Por que você não deixou nós lá, Moisés? Lá não havia cemitérios. Aleluia. Agora aqui nós vamos morrer. Nós vamos ser enterrados aonde? Nós vamos ser jogados aqui para os, né? Aleluia, para as aves do céu vir comer. Lá pelo menos nós ia ter sepulturas, não ia ter pelo menos, aleluia, um lugar digno de ser enterrado. Aleluia. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que eles continuaram a murmurar. Aleluia. Lá pelo menos, meus irmãos, nós ia continuar sendo escravos. Aleluia. O homem e a mulher Glória de a Deus. Quando ele começa a perder o foco de Deus, aleluia, ele começa a murmurar, ele começa a sentir medo, ele não consegue enxergar, meus irmãos, aleluia, Aleluia. o livramento de Deus. Por quê, meus irmãos? O livramento de Deus não é da maneira mais fácil. A Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que Moisés levantou os olhos e começou a clamar a Deus, falou: Senhor, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Ele, aleluia, Moisés falou assim: olha, Moisés, porém, disse ao povo: ó, não temais, estai quietos, e vede o livramento que o Senhor, Aleluia. livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aleluia. Aleluia. Deus poderia ter levado aquele povo, meus irmãos, por outro caminho. Mas Deus levou eles por ali, Glória a Deus. para que o homem, para que Israel reconhecesse que foi Deus quem tirou eles Aleluia. do Egito. Porque, meus irmãos, aleluia, quando nós se encontramos em dificuldades, quando nós se encontramos em lutas espirituais, dentro de casa, dentro do seu lar, dentro da sua Aleluia. família, se Deus deu escape para você da maneira mais fácil, a primeira coisa que você vai falar e que você vai achar é que foi por a sua própria competência, que foi você que conseguiu solucionar o problema. Então Deus, ele faz, meus irmãos, da maneira impossível. Deus, ele faz da maneira, meus irmãos, que aos olhos humanos Aleluia. não há escape. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Glória. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que Moisés falou: Senhor, o que nós faremos? Glória a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que o livramento de Deus falou para Deus falou para Moisés: Moisés, pega o teu cajado, essa vara e toca na água. E a Bíblia fala, meus irmãos, que o mar se abriu. Aleluia. Meus irmãos, por onde eles atravessaram? Aleluia. Aleluia. A profundidade ali é de 2.900 Glória a Deus. metros. É quase 3 quilômetros de profundidade. Aleluia. Olha o poder desse Deus que você serve. Ah, Você acha que essa luta, essa dificuldade que você está, é, Pai. você está na praia, você está olhando para trás, você está vendo o Egito chegar, você está vendo aleluia, os carros, você está vendo o inimigo, mas você não consegue enxergar da onde virá a salvação. Meus irmãos, talvez se aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, que foi roubado, se ele tivesse acordado, que ele estava desmaiado, a Bíblia fala que ele estava desmaiado. Mas eu creio, meus irmãos, que se ele tivesse acordado, quando passou o sacerdote, ele ia falar assim: o socorro virá do sacerdote. Mas não veio. Era lógica. Era o mais fácil. Aleluia. O sacerdote era aquele que intermediava pelos homens. E aquele que entrava no Santo dos Santos, né, meus irmãos, fazia o sacrifício. Glória a Deus. Ele que ia lá orar, interceder pelo pecado do povo. E a Bíblia fala que esse homem passou de largo. Passou o levita, aquele que era encarregado de Aleluia. ajudar. Se ele é encarregado de ajudar, a lógica seria ele ajudar aquele homem caído ali. Mas a palavra fala que o levita também passou de largo. Aleluia. O levita ajudava no templo, ele era porteiro, recebia as pessoas. Né? Aleluia. Podíamos dizer que eram os cavalheiros, os homens educados, aqueles, meus irmãos, que recebiam no templo. Aleluia. Mas Deus deu um escape para aquele homem através de quem? Através do samaritano. Aleluia.
através daquele que não tinha o direito nem de entrar na casa de Deus para orar a Deus. Ele não tinha o direito de ir a Jerusalém e entrar. Seria como se hoje, meus irmãos, aleluia, escolhêssemos alguém, como se nós pegássemos um bairro, né? E não deixássemos chegar na porta da Igreja de Deus Amor aqui e falar, aqui não. Aqui só entra na estação. Amém, Jesus? João Piscinha aqui não vai entrar. Amém, Jesus? Aleluia. E a Bíblia fala, meus irmãos, que ele não deixava os samaritanos entrar dentro da casa de Deus. Eram homens desprezados. Eram homens indignos. A própria mulher samaritana se admirou de Jesus. Quando Jesus foi falar com ela, ela falou, nossa, mas tu sendo judeu, fala com mulher samaritana. Aleluia. Aleluia. Porque não conhecia, meus irmãos, os mistérios de Deus. Aleluia. Porque nós, quando não conhecemos os mistérios de Deus, aleluia, somos cegos. Não compreendemos a maneira que Deus nos quer livrar. Glória a Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que o povo de Israel começou a caminhar pelo mar vermelho em terra seca. E para aqueles que muitos que não acreditam, hoje em nossos dias, Aleluia. se você procurar na internet, mergulhadores estiveram aonde foi atravessado. E lá embaixo se encontram rodas de ouro até hoje, daquelas charretes, carroças dos egípcios, algumas de madeira toda cristalizada, já mineralizada, porque quantos mil anos já faz? Restos mortais de centenas e centenas de pessoas. Mas isso a mídia não passa. Isso, meus irmãos, a mídia não passa, o jornal não passa, a televisão não passa. Por quê? Aquilo, meus irmãos, que eles não têm como negar, eles escondem. É igualzinho o diabo. O diabo, meus irmãos, ele engana, ele ensina você a mentir. Ele faz com que você minta, mas ele não ajuda você a esconder a mentira. Não ajuda você a esconder a mentira. Ele ensina você a mentir, mas esconder ela, ele não ensina para quê? Para que depois a mentira venha à tona e para que você seja envergonhado. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que eles começaram a passar. E a Bíblia fala, meus irmãos, que os egípcios vieram atrás. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que quando eles estavam atravessando, quando eles atravessaram por lá de lá, havia um povo ainda passando. E foi passando, e os egípcios foram entrando atrás. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que as carroças começaram a dar problema em suas rodas, começaram a estragar suas carroças, e alguns daqueles homens dos egípcios começaram a falar entre si, falou, olha, vamos voltar porque o Deus de Israel começou a pelejar por eles. Deus é poderoso. Vamos voltar, mas não havia mais tempo, meus irmãos. Aleluia. Não havia mais tempo. Porque ai daquele, ai daquela que se levanta contra o povo de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, em Gálatas, na carta de Paulo, no capítulo 6, no versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquele povo, meus irmãos, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Glória a Deus. Mas podemos analisar, mas Deus endureceu o coração de Faraó. A Bíblia fala o que, meus irmãos? Que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que está santo, santifique-se mais ainda. Aleluia. Quanto mais você é fiel a Deus, quanto mais você busca a Deus, mais Deus abre o teu coração. Aleluia. Mais Deus te enche do Espírito Santo. Mais Deus trabalha na tua vida. Mas a partir do momento que você faz o contrário daquilo que Deus quer, a Bíblia fala o quê? Que Deus abandona você. Que Deus ele acaba de endurecer o teu coração. Não porque ele endureceu, não porque já estava endurecido. Ele só deixou, aleluia, acabar de endurecer. A Bíblia fala, meus irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 18 a seguir. Se eu não lembro o versículo certo. Que Deus vos abandonou segundo as suas paixões, segundo as suas concupiscências, segundo a vontade do homem. Deus abandonou. Porque Deus, meus irmãos, ele fala até uma altura. Mas chega uma altura, meus irmãos, que Deus não fala mais. Deus, ele se aquieta.
Aleluia. Já, meus irmãos, não podemos dar mais o quê? Pérola aos porcos. Jesus ensinou, meus irmãos, aos apóstolos entrar em Samaria e anunciar o Evangelho. Vá lá e fala de Jesus, fala do meu nome, anuncia o Evangelho. Se aceitarem, bem. Se não aceitarem, saiam para fora, sacode o pé dos vossos pés, porque eles não serão inocentes naquele dia. Então, meus irmãos, não é por muito falar que nós convenceremos as pessoas. Porque, meus irmãos, quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo. Aleluia. Nós só anunciamos o Evangelho. Quem vai, aleluia, convencer você é o Espírito Santo, se você der lado para o Espírito Santo. Porque se você não der lado para o Espírito Santo, não tem como Deus trabalhar na tua vida. Deus. Meus irmãos, eu estou tentando, aleluia, aleluia, estou tentando entrar juntamente com Israel no Mar Vermelho, mas Deus está fazendo eu ir, aleluia, ao contrário do Mar Vermelho. Eu não sei o que Deus quer falar hoje aqui nessa noite. Eu estou tentando continuar a mensagem, mas Deus está indo para outro lado, e quem sabe é Deus, eu não sei nada. Aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, se nós não dermos ouvido à voz de Deus, nós pereceremos. A Bíblia fala que aquele povo deu voz à voz de Moisés. E Moisés deu voz à voz de Deus, ouvimos a voz de Deus. E atravessaram. E Deus falou para Moisés: Moisés, toca na água novamente. E a água se fechou. E todo aquele povo pereceu. Todo aquele povo, meus irmãos, aleluia, pereceu. E o que, meus irmãos, essa mensagem nos ensina? A nós, meus irmãos, aleluia, damos a glória a Deus. Primeiro Deus, meus irmãos, através da adversidade, através dos nossos problemas, Deus, Ele vai dar o escape para nós. Aleluia. Ele vai dar o escape para o teu problema. Mas não é da maneira que você está pensando. Deus, Ele vai dar o escape da maneira dEle. Aleluia. Para que o nome dEle possa ser glorificado. Deus podia fazer eles andar pelo lar. Não. Deus fez ele atravessar o Mar Vermelho. Porque, meus irmãos, quando aquele povo pereceu, o povo de Israel, o que o povo de Israel fez? A Bíblia fala que o povo de Israel olhou e temeu a Deus. Aleluia. Temeram a Deus. Porque eles viram o grande livramento que Deus deu. Aleluia. E quando Deus deu o livramento na sua vida, quando Deus deu o escape na sua vida, da maneira que você não consegue compreender, você também vai glorificar Deus e temer o Senhor Jesus, como Ele tem que ser temido e adorado e glorificado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, nós servimos um Deus tremendo. Nós servimos um Deus, meus irmãos, capaz de qualquer coisa. Verdade, Senhor. Meus irmãos, não tem impossível para Deus. Se é o Mar Vermelho, Deus faz você passar. Se for o Rio Jordão, Ele faz você passar. Essa prova, essa luta, você vai passar. E quando você passar do outro lado, você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje, aonde atravessaram, hoje, estou falando hoje, aonde eles atravessaram, do lado de lá, a Bíblia fala que Moisés levantou, aleluia, Aleluia. ele levantou um monumento, não é isso? Para que marcasse aquele lugar, né, com o milagre, o grande livramento de Deus. Só que, hoje, esse lugar fica na Arábia Saudita. Glória a Deus. Um país que não é cristão. Um país que não permite visitas lá. Não se permite ir lá. Não se pode ir lá. Aleluia. Não se pode ir lá para ver aonde Deus atravessou o povo de Israel. Meus irmãos, o milagre foi tão grande. O milagre foi tão grande. Aleluia. Tudo que Deus fez, desde a tirada do Egito, até a travessia, até o Monte Sinai, o milagre foi tão grande que Deus, Ele fez com que eles fizessem uma festa, a Páscoa. Tamanho grande foi o milagre que Deus fez. Aleluia. Nós podemos ver diversos milagres, né, que Jesus fez, que Deus fez, né? Mas esse foi tão grande que Deus mandou fazer ter uma festa. Aleluia. Tamanho grande foi o livramento, tirando o povo do Egito.
Então, se você está no Egito, espiritualmente falando, se você, aleluia, está na Babilônia, Aleluia. se você está cativo, se você está encurralado por Satanás, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te dar o livramento. Eu creio, Senhor. Aleluia. Deus vai te dar o livramento. E Ele vai mostrar para o inimigo seu que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Ele vai mostrar que Ele é Deus. Aleluia. E vai mostrar para o teu inimigo que é Satanás. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que nós não devemos lutar contra a carne nem o sangue, mas lutar contra as potestades, aleluia, das hostes celestiais. É isso, Modésio? Aleluia. É contra o diabo, meus irmãos, que nós temos que lutar. E tem irmãos e irmãs, meus irmãos, que não estão entendendo isso. Que está lutando contra o irmão e está lutando contra a irmã. Quando não é para lutar um contra o outro. Aleluia. É para nós se unir. Antigamente, meus irmãos, aleluia, no começo do Evangelho, quando começou o Evangelho a ser pregado, meus irmãos, diz a história que os cristãos eram jogados nas covas dos leões para serem mortos como espetáculo para os romanos. E a Bíblia, meus irmãos, e a história diz que eles morriam unidos, abraçados. Eles não negavam a Jesus. Eles vendiam tudo que eles tinham, meus irmãos, e repartiam entre si. Aleluia. E hoje, meus irmãos, nós estamos se dividindo. Aleluia. Hoje nós estamos se separando. Em vez de se unir, nós estamos se separando. Olha aqui que Satanás está conseguindo fazer, irmãos. É verdade. Aleluia. Hoje se discute, meus irmãos, aleluia, para ver quem que vai abrir um culto, quem que vai abrir uma igreja. Se discute para ver se vai para uma reunião de obreiros, se não vai. Se discute para ver se hoje vai no culto, se não vai. Se discute para tudo. Tudo tem discussão dentro da casa de Deus hoje. É, Pai. Quando, meus irmãos, aleluia, a Bíblia nos ensina para nós sermos Aleluia. unidos. Amém, Jesus? Glória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus, meus irmãos, aleluia, Ele quer trabalhar. Deus, Ele quer salvar almas. Aleluia. Eu estava ouvindo hoje, meus irmãos, o testemunho do missionário Davi Miranda, sobre a visão que ele teve, meus irmãos, do relógio de Deus. Ele olhou no relógio, era 10 para meia-noite. Ele falou: Senhor, mas como é que anda esse relógio? Esse relógio anda conforme as almas vão, aleluia, sendo salvas. Já é 10 para meia-noite. Meus irmãos, faltam só 10 minutinhos. É só nós se juntarmos, irmãos, como Israel fez. Todos se ajuntaram. Aleluia. A Bíblia não fala, meus irmãos, que eles atravessaram o Mar Vermelho separado, não. É. Eles atravessaram o Mar Vermelho unidos, todos juntos. Glória a Deus. Aleluia. E atravessaram, e do outro lado foram vencedores. Aleluia. Se nós queremos atravessar o Mar Vermelho sozinhos, nós vamos perecer como os egípcios. É. Porque nós vamos querer atravessar com nossas próprias forças, como o povo do Egito tentou atravessar com suas próprias forças. Mas se não atravessar unido, meus irmãos, não tem demônio, não tem diabo, não tem legião, não tem nada que possa nos vencer. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo continue falando mais no seu coração. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus.